Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Paula Brilhante, sou endocrinologista e a aula de hoje vai ser sobre hipertiroidismo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero aqui falar para vocês é que há uma diferença entre hipertiroidismo e tireotoxicose, tá? A tireotoxicose são as manifestações bioquímicas e fisiológicas geradas pelo excesso de hormônio tiroidiano no tecido-alvo. Então, a tireotoxicose não é o aumento da produção, e sim o efeito do hormônio no tecido-alvo. Hipertiroidismo, sim, é o aumento da biossíntese e secreção do hormônio tiroidiano pela glândula tireoide, tá? Ao aumento de captação dessa glândula pelo aumento da produção do hormônio, tá? Então, tireotoxicose é diferente de hipertiroidismo. E tireotoxicose é diferente de crise tireotóxica, tá? A crise tireotóxica é uma emergência endocrinológica. Assim como a gente tem o coma mixedematoso no hipotiroidismo, no hipertiroidismo a gente tem a crise tireotóxica, que é uma emergência que tem que ser socorrida rápido, realmente hospital. Então vamos lá. Temos a tireotoxicose por hiperfunção tiroidiana, que é o hipertiroidismo. A principal causa disparada do hipertiroidismo é a doença de Graves. A doença de Graves, gente, é uma doença autoimune. É o anticorpo antirreceptor do TSH estimulador. É a presença do TRAB. Temos o TRAB positivo, tá? Temos as outras causas também, não tão comuns como o Graves, que é o adenoma tóxico, que a gente chama muito de doença de Plummer, tá? E o bócito multinodular tóxico, tá? E essas doenças ocorrem por mutações somáticas, tá? Então, são mutações somáticas que levam a essas duas doenças, tá? E temos as outras causas que não são tão comuns, mas eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Temos o carcinoma funcionante, temos familiar não imune, o esporádico não imune, adenoma produtor do TSH, tá? Que é o aumento da secreção do TSH pela hipófise, que fica ali estimulando. Tem a gestacional induzida pelo HCG. Temos os tumores trofoblásticos, que é a molidatiforme. Temos a hipersensibilidade ao HCG familiar e temos o iodo induzido, que é a síndrome de Jod-Bazedon, tá? Que é o aumento da produção hormonal após exposição excessiva de iodo, tá? E temos a tireotoxicose sem hiperfunção tiroidiana, tá? Então, a gente só tem o efeito do hormônio tiroidiano nos tecidos alvos, mas não temos aumento da produção desse hormônio, tá? Então, temos, a maioria são as tireoidites. Subaguda, de Hashimoto, a silenciosa, a pós-parto, a induzida por drogas, que a gente aí tem um grande exemplo, que é a amiodarona, o iodo. Temos as factícias, que é pelo excesso do hormônio tiroidiano exógeno, geralmente muito usado em aquelas fórmulas para emagrecimento. E temos o tecido tiroidiano ectópico, tá? Que é o carcinoma folicular metastático e o estrumo ovário. Ok? Então, essas tireoidites que eu falei anteriormente, elas ocorrem por quê? Pelo rompimento dos folículos e liberação desse hormônio na circulação. Então, é só o efeito da liberação desse excesso de hormônio na circulação, não é o aumento da produção do hormônio tiroidiano. Então, vamos lá. É importante a gente diferenciar isso. Então, assim, quando a gente tem um hipertiroidismo, que é o aumento da produção, a gente tem uma captação aumentada quando a gente faz esse exame, que é a captação do iodo, 135 ou 123. Então, as doenças que eu tenho o aumento da produção do hormônio, eu vou ter uma captação normal ou elevada, geralmente elevada. E aquelas doenças que não são por aumento da produção, e sim por aumento da liberação, tipo as tireoidites, a gente tem uma captação baixa ou ausente. Então vamos lá. Doenças que levam ao aumento da produção, automaticamente captação normal elevada. Doença de Graves, bócito multinodular tóxico, adenoma tóxico e as doenças trofoblásticas, né? Adenoma de hipófise secretor de TSH e resistência aos hormônios tiroidianos. Já as doenças que cursam com aumento da liberação, mas não produção, onde a gente tem a captação baixa ou imune, são as tireoidites indolor, tireoidite induzida por amiodarona, tireoidite subaguda, granulomatosa ou de Kervai. Posteriormente a gente vai ter uma aula só sobre tireoidite, onde a gente vai se atentar mais às características de cada uma. Temos tireotoxicose iatrogênicas, ingestão factícia de hormônios tiroidianos, temos o estrumo ovário, temos a tireoidite aguda e as metástases extensas de carcinoma folicular da tireoide.
Então, o que a gente vai falar aqui mais hoje para vocês? Sobre a doença de Graves, que em disparada é a principal causa de hipertiroidismo, tá? Então, como eu já falei anteriormente, é uma doença autoimune, tá? É uma doença autoimune pela ativação dos linfócitos T, tá? Ativação dos linfócitos B e imunoglobulinas contra os antígenos da tireoide, tá? Então, assim, existe um crescimento da tireoide e aumento da biossíntese dos hormônios tireoidianos. Há uma predisposição genética de 15%, mais ou menos. Então, 15% tem um parente que já tem ou teve doença de Graves. E 50% dos parentes de indivíduos com Graves têm anticorpos positivos, têm trago positivo, tá? Alguns fatores ambientais também parecem estar envolvidos nessa etiopatogenia da doença de Graves. Gravidez, ingestão excessiva de iodo, infecções virais, infecções por Yersinia, tá? Parece que há uma reação cruzada com antígeno da tireoide e estresse emocional. Então vale a pena, às vezes, quando a gente pega um paciente com hipertiroidismo, com doença de Graves, perguntar algum estresse, algum trauma. Geralmente, a gente, na maioria das vezes, pega alguma causa assim, algum fator ambiental. Então vamos lá. É uma doença imune, né? É uma doença autoimune. Então, nós temos os fatores genéticos, os fatores ambientais que vão gerar uma autoimunidade. Essa imunidade, humoral e celular. Então, os fatores estimuladores. O TSAB, estimulação direta de linfócitos, citocinas, doença de Graves. Os fatores bloqueadores, também nós temos fatores bloqueadores aí. São as citocinas, também tem o TSAB, que ele pode ser tanto estimulador como bloqueador. Tem as citocinas, tem o interferão alfa, tem a interleucina, tá? E temos os fatores destrutivos, são os linfócitos citotóxicos, tá? Então, assim, nos fatores estimuladores, nós temos a doença de Graves ali estimulando, e nos fatores bloqueadores e destrutivos, a gente vai levar geralmente uma tiroidite Hashimoto. A doença de Graves, quando entra em remissão, muitas vezes também leva uma tiroidite Hashimoto, tá bom? Vamos lá, então. A doença de Graves, ela acomete vários órgãos. Então, vamos lá. Pele e fâneros. Nós temos uma vasodilatação cutânea, um suor excessivo, sensação de pele quente e úmida. A gente toca a pele do paciente, é uma pele quente, ela é úmida. Eritema palmar, telangiectasias, aumento difuso da pigmentação, excesso na boca, tá? Pela degradação do cortisol, aumento do ACTH. Cabelos finos e quebradiços, também temos queda de cabelo. E as unhas, elas ficam amolecidas e quebradiças, tá? Uma coisa característica é essa unha de Plummer. Existe um descolamento da parte distal da unha. Aquela imagem ali branquinha é um papelzinho que a gente coloca dentro da unha só para ver o quanto que a unha fica descolada, tá? O olho, isso é muito característico, gente. O paciente entra no consultório com esse olho, tá? Então, existe uma retração palpebral superior, um olhar fixo brilhante, um atraso palpebral. Quando a gente pede para o paciente fechar o olho, a pálpebra não vai, isso chama lead lag, tá? Um atraso do globo, quando a gente pede para o paciente olhar para baixo, o olho não vai, tá? Isso chama globe lag. Movimentos palpebrais espasmódicos e leve tremor de pálpebra. É isso aqui, tá? Basicamente. Tá? Então, esse sinal de lead lag, quando a gente pede para o paciente olhar para baixo, o globo demora a ir junto, tá? E a gente pede para esse paciente fechar o olho, ele não consegue, tá? Sempre fica uma fenda. Então, isso é extremamente característico, esse olhar assustado, ok? Vamos lá, então. Agora, o sistema cardiovascular. Aumento da demanda circulatória. Então, esse paciente muitas vezes tem uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Angina, com ou sem doença arterial coronariana prévia, infarto agudo do miocárdio. Em repouso, esse paciente tem um aumento da frequência cardíaca, aumento do volume sistólico, tem um aumento do débito cardíaco, tá? Taquicardia no sono e durante o exercício. Arritmias cardíacas supraventriculares ocorrem em 6 a 12%. Existe o risco de embolização, tá? Existe o aumento da pressão arterial sistólica com a diminuição da diastólica e ICC, tá? Insuficiência cardíaca congestiva. É muito característico esse paciente chegar no consultório falando que ele tem uma taquicardia, ele tá acelerado, tá? É um paciente que de vez em quando ele tem palpitação do nada. Então o paciente chega para você falando isso, ó, tem umas palpitações, eu não me sinto bem, isso é extremamente característico.
tá? O sistema nervoso simpático, aumento da sensibilidade dos tecidos à ação das catecolaminas, tá? Esse paciente, ele tem um nervoso, ele tem uma instabilidade emocional, ele tá agitado, ele tem uma ansiedade, tem uma deficiência de atenção, insônia, psicose, tremores. Esse paciente chega pra gente tremendo, a gente pede para ele colocar as mãos assim, a mão treme. Então é muito característico. O aumento digestivo é um paciente que ele come muito, ele fala, eu estou comendo muito, mas estou emagrecendo. É um paciente que ele perde 10 quilos rapidamente, né? Agora, existe uma outra causa que assim, quando acontece às vezes no idoso, 1/3 eles têm anorexia, eles perdem a fome, tá? Mas a grande maioria das pessoas, eles comem muito e emagrecem, tá? Aumento dos movimentos intestinais, esses pacientes têm um aumento do número de digestões. Não é uma digestão diarreica, mas ele tem aumento, ele vai no banheiro 3, 4, 5 vezes ao dia, tá? Disfunção hepática, náuseas e vômitos é raro, mas pode acontecer, tá? E a tirotoxicose, como eu falei, é rara, tá? Cursa com hipercalemia, hipercalcemia. Então, assim, é um distúrbio, raro, mas que a gente também tem que ficar atento. Então, assim, esse paciente vai chegar para você, geralmente, com aquele olho assustado, tremor de extremidade, falando que ele está com palpitação, falando que ele vai para o banheiro, que ele tem digestão 4, 5, 6 vezes ao dia. Então ele é extremamente característico. Você pega a pele dele, é uma pele úmida, sabe, é uma pele quente. O sistema hematopoético, ele tem um aumento da eritropoiese, ele tem um aumento do volume plasmático com hematócrito normal, aumento das necessidades das vitaminas B12 e ácido fólico, tá? Muitas vezes ele tem a diminuição do fator intrínseco com diminuição da B12, ele tem uma anemia hipocrômica leve, ele tem diminuição dos neutrófilos, linfocitose relativa, aumento dos monócitos e eosinófilos, uma depuração acelerada dos fatores da coagulação, vitamina K dependente, né? Então, assim, é um paciente que ele, como vocês podem ver, vários sistemas dele tá acometido, tá? A função reprodutiva, existe um retardo na maturação sexual, aumento da libido, diminuição da fertilidade, o aumento do aborto, ciclos anovulatórios, tá? Essa paciente fala que às vezes não está menstruando, há 2 meses que não menstrua, tá? Diminuição do LH na metade do ciclo, fluxo diminuído, aumento da globulina ligadora do hormônio sexual, né, que é uma das proteínas carreadoras dos hormônios tiroidianos, tá? Ginecomastia, disfunção erétil, até em 10% dos homens, tá? Aceleração da conversão dos androgênios em estrogênio, por isso a ginecomastia. A nível de hipófise de adrenal, a gente tem um aumento da inativação do cortisol, mas também da secreção, tá? Esse paciente tem um cortisol normal, aumento da atividade da renina, diminuição da angiotensina 2, diminuição da resposta do GH à insulina, né? Então, assim, todo o sistema está comprometido. A nível de metabolismo, o TOTG dele, teste oral de tolerância à glicose, está normal, com aumento da insulina, aumento da degradação dos lipídios, aumento da termogênese. Esse paciente realmente ele sente mais calor, ele tem uma pele mais aquecida, mais úmida. Uma coisa que é extremamente interessante é que aquela doença ocular que eu mostrei para vocês, que eu chamo oftalmopatia de Graves, ela pode vir antes do paciente abrir o quadro de hipertiroidismo, ela pode vir junto com o quadro de hipertiroidismo, ou ela pode vir anos depois. Então isso é interessante porque é aquele paciente que às vezes ele tem só o TRAb positivo, tá? Ele tem a função tiroidiana dele normal, ele tem o TSH e o T4 livre normais, só que ele tem um TRAb positivo. E aí, antes da função tiroidiana mudar, ele já tem a oftalmopatia de Graves. Ou aquele paciente que anos depois, que já parou de tomar a medicação, que a função tiroidiana dele melhorou, ele aparece com um quadro de aquele olho assustado. Então, a oftalmopatia de Graves, ela precede o hipertiroidismo em 20% dos casos, junto em 40%, e muitas vezes acontece depois, algum tempo depois do quadro do hipertiroidismo já ter se resolvido, tá? Ela é bilateral, tá? Bilateral mais frequente que a unilateral, tá? E grande associação com os anticorpos antirreceptor do TSH, que é o TRAb, ok? Então, assim, por que isso acontece? É o espessamento dos músculos extraoculares por depósito de colágeno e de glicosaminoglicanos, tá? Por isso que fica um edema, tá? O aumento da gordura retroocular.
Então é extremamente característico. Quando chegar um paciente no consultório com esse olho, a primeira coisa que vocês têm que pensar é a oftalmopatia de Graves. Outra coisa também, gente, que é muito característica, é essa dermopatia, que chama mixedema pré-tibial. Tá? O paciente chega com essa perna, com esse pé aí, é demasiado, tá? É exclusivo da doença de Graves. 5 a 10% dos pacientes são acometidos por isso, tá? Frequentemente associada à doença ocular e relacionada a título elevado do TRAB, tá? A patogenia também aumenta dos glicosaminoglicanos. Existe um espessamento da pele na região pré-tibial, levando a coloração violácea e aspecto de casca de laranja. Sabe aquele aspecto de casca de laranja meio grossinha? É assim que fica a perna do paciente, tá? Outra coisa extremamente característica do Graves é esse bócio difuso, em geral de consistência fibroelástica, tá? Pode ter frêmito, pelo aumento da frequência, você palpa o bócio, tem um frêmito ali, um sopro, no seu dedo você toca ali um frêmito, tá? É característico também. Essa acropatia, que é o bacteriamento dos dedos, também acontece. Então são coisas muito características da doença de Graves. E vamos lá então, gente, como é que a gente faz o diagnóstico da doença de Graves, né? Então, TSH baixo, T4 livre alto e T3 livre alto, ok? O anti-TPO, ele está positivo em 45% a 80%, a antitiroglobulina, ela está positiva entre 12% a 30%, e o TRAB, que é o grande anticorpo da doença de Graves, está presente entre 70% a 100%. O diagnóstico, então, como eu falei, o TRAB, tá? Ele é um indicador do grau de atividade da doença. Então, quanto mais alto ele tiver, mais doença está ativa nesse momento, tá? Então, ele confirma o diagnóstico clínico, né? Então, é um marcador super importante. E quais são as indicações que eu tenho para pedir o TRAB? Paciente tiroidiano com exoftalmia, né? Então, assim, é aquele paciente que ele chega, tem aquela exoftalmia, bilateral ou unilateral, só que os exames de sangue dele estão completamente normais, né? Que eu digo TSH e T4 livre. A gente pede para ver TRAB positivo, fechou o diagnóstico de doença de Graves. Grávida com Graves, tá? Tem um risco maior desse bebê ter uma tireotoxicose neonatal. Então é importante a gente também dosar. E prognóstico pós-tratamento com antitiroidianos, né? Se eu tenho um TRAB muito alto, eu tenho uma chance assim maior de ter uma recidiva quando eu paro a medicação. Né? Então, se eu tenho um TRAB ainda muito ativo, eu tenho muita doença ativa ainda. Então, às vezes eu paro o antitiroidiano, porque a função tiroidiana até normalizou, mas rapidamente ele volta, ele recidiva, ele entra em remissão e rapidamente ele recidiva de novo. A história natural, gente, assim, o curso é variável e muito irregular, tá? Persistente com variações quanto à gravidade, cíclica com remissões de intensidade e duração variáveis. Então, ele pode ser mais grave ou menos grave, entra em remissão, não entra, então é extremamente variável. Em meses ao ano, tenta evoluir para o eutiroidismo, tá? Às vezes é paciente que toma medicação durante 2 anos até entrar em remissão, tá? A remissão espontânea ocorre em 10 a 20%, tá? E o hipotiroidismo ocorre após 20 a 30 anos de doença em 50% dos casos. Então, quais são os tratamentos que a gente tem? Os inibidores do transporte do iodeto, as tionamidas, o iodo e os agentes contendo iodo, o lítio, a dexametasona, os beta-bloqueadores, a cirurgia e o radiodo. Sem dúvida nenhuma, gente, o tratamento que a gente mais usa são as tionamidas, tá? Então, nós aqui no Brasil temos o metimazol e temos o propiltiracil, tá? Metimazol e o tapazol, tá? Ele tem uma vida de 6 horas, com uma dose cumulativa de 24 horas. A dose é de 10 a 15 miligramas 2 vezes ao dia, a gente pode ir até 60 miligramas, tá? Muitas vezes a gente tem que usar essa dose mais alta para os pacientes. E induz a apoptose do linfócito infiltrante, tá? Atravessa a barreira placentária mais que o propiltiracil, ok? O propiltiracil, a meia-vida dele é de 1h30, tá? A dose é de 100 a 150 miligramas 3 vezes ao dia, até 600 miligramas. Vocês podem ver que eles são muito parecidos. O tapazol 10 miligramas corresponde mais ou menos ao propiltiracil de 100 miligramas, tá? Ele diminui a conversão periférica do T4 em T3, e a gente sabe que o T3 é o que realmente é o mais ativo, tá? E a excreção do leite materno ele é maior do que o metimazol,
ok? Os efeitos colaterais, né? Então, a granulocitose ocorre em menos de 1% dos casos. Geralmente ocorre nas primeiras semanas a meses, ou meses, não ocorre geralmente muito tempo depois já do início. Geralmente, como é que abre o quadro? Uma febre, uma inflamação de garganta, suspende a droga, a gente inicia antibiótico e não retornar com a droga, tá? Então, geralmente nós temos menos de 1.500 neutrófilos, suspende, não usa mais. Também nós temos a granulocitopenia, leucogramas também seriados, que a gente tem que fazer, tá? É muito importante quando a gente passa essa medicação para o paciente, fala, ó, se tiver febre, se tiver dor de garganta, pare imediatamente a substância, vai para um pronto-socorro e pede para fazer um hemograma, tá? Justamente para a gente pegar essas alterações aí, ok? O rush acontece em 10% dos casos. O rush, às vezes a gente geralmente consegue controlar com antihistamínico e o paciente continua tomando, a não ser que seja uma coisa muito grave, tá? Pode dar artralgia, mialgia, neurite, hepatite, colestase, são coisas mais raras, assim como necrose hepática, trombocitopenia, perda de pigmentação dos cabelos, coisa que eu nunca vi, perda de paladar, hipertrofia dos linfonodos e glândulas salivares, edema, lúpus light e psicose, tá? São coisas extremamente graves, ok? A melhora clínica, gente, melhora mais ou menos em 2 semanas, tá? Então melhora em 2 semanas do nervosismo, da palpitação, da fraqueza e ganho de peso. O paciente fala que ele parou de tanta dejeção diarreica, melhorou o peso, ele já está menos ansioso, tá? Melhora em 6 semanas do estado catabólico. Após 6 semanas, a gente pode até tentar diminuir um pouco a dose, mas geralmente o TSH, às vezes, ele demora 6 meses para voltar ao normal, tá? O que a gente vai vendo é que o T4 volta para o normal, ele estava alto, ele volta para o normal, mas o TSH, ele não dessuprime, como a gente fala, tão rapidamente. Então, o TSH, às vezes, demora 6 meses para voltar para o normal. Então, o T4 livre, ele volta para o normal e o TSH, muitas vezes, ainda demora para voltar ao normal. Ele continua ali suprimido até, às vezes, em 6 meses, tá? Durante o tratamento, geralmente, a gente diminui o tamanho da tireoide, que geralmente esses pacientes têm um bócio, tá? Caso haja crescimento da tireoide, muitas vezes a gente tem que aumentar a dose, ou esse paciente fez um hipotiroidismo, que também não é a gente, nesse caso, a gente tem que ter sempre ali a coisa muito controlada, porque o hipotiroidismo, quando a gente faz uma dose muito elevada de tionamidas, que a gente leva o paciente para o hipotiroidismo, isso pode piorar a oftalmopatia de Graves. Então a gente também tem que ter cuidado, porque se a gente é muito agressivo no tratamento para baixar muito esse T4 livre, esse paciente entra em hipotiroidismo e a gente piora a oftalmopatia de Graves. Então a gente tem que ter muito controle ali, tem que ir devagar, tá? A duração do tratamento. Assim, geralmente de 6 meses a 2 anos ou mais, tá? Mas não dá pra gente dizer, vai tomar um medicamento 6 meses, 1 ano. Não dá. Quem vai dizer isso pra gente é a clínica, quem vai dizer isso pra gente são os exames, tá? A persistência do TRAb positivo é um indicador que provavelmente nós vamos ter recorrência após a interrupção da medicação. E as recidivas ocorrem até 75% nos primeiros 3 meses. Então, acontece, tá? Remissão prolongada acontece em 1/3 dos pacientes, tá? Então, geralmente acontece quando tireotoxicose por T3, pacientes já com acima de 40 anos, bócio pequeno, pacientes que usaram as drogas antitiroidianas 12 a 24 meses, diminuição do bócio durante o tratamento, então mostra que teve uma boa resposta, o TSH normal, tá? E o anticorpo o TRAb já negativo, geralmente abaixo de 30. Então são parâmetros que me dizem que esse paciente vai ter uma evolução boa, que eu tirei a medicação e eles não vão entrar em recidivo. Algumas coisas assim, a doença de Graves, doses altas pode inibir a ligação orgânica, que é o efeito de Wolff-Chakoff, que é o quê? A diminuição dos níveis do hormônio tiroidiano causado pela injeção de grande quantidade de iodo. Tá? Então eu dou muito e aí diminui os níveis, tá? Inibição da liberação hormonal, enriquecimento das reservas glandulares de iodo, retarda a resposta à tionamida, diminui a captação do iodo radioativo. As indicações, tá? Tireotoxicoses graves, preparo para a tireoidectomia em associação com as tionamidas, tá? A posologia, geralmente são 6 mg dia, geralmente o que a gente usa é a solução de Lugol, de 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia,
tá? Os agentes beta-bloqueadores, né? O que a gente quer com eles é que eles bloqueiem aquela resposta às catecolaminas, tá? Então melhora algumas manifestações da tireotoxicose, como palpitações, tremores, sudorese, irritação palpebral. Foi o que eu falei no início lá, assim, eles tremem. Então quando a gente entra com beta-bloqueador, esses sintomas melhoram muito, então isso faz muita diferença. Além do que, o propanolol ele diminui a conversão periférica do T4 em T3. Então, além dele bloquear essa resposta à catecolamina, ele também faz essa diminuição. Então, é uma substância que a gente usa muito, é importante. A dose vai de 20 a 80 miligramas a cada 6 a 8 horas, ok? As contraindicações são as mesmas contraindicações que o propanolol, que um beta-bloqueador tem como droga, né? Asma, DPOC, bloqueio cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva, tá? Evidentemente, evitar em grávidas, né? PIG, né? Os efeitos PIG, bradicardia, hipoglicemia pós-natal. Então, tá? As alternativas ao propanolol é o metoprolol uma vez ao dia ou diazem. Na prática, a gente acaba usando muito realmente o propanolol. Cirurgia também é uma opção para a gente tratar a doença de Graves, tá? Então, a gente pode fazer uma tireoidectomia subtotal bilateral. Qual é a ideia? Para evitar hipoparatiroidismo e lesão do nervo laríngeo. Tá? Então a gente não tira tudo, tira subtotal dos dois lados, diminui, né, o hipertiroidismo e aí a gente evita as complicações. Tá? A mortalidade praticamente é próxima a zero, a recorrência é menos de 5%, o hipotiroidismo é 4 a 30% até um ano após cirurgia, porque como eu fico ali ainda com tecido tiroidiano, muitas vezes eu não entro em hipotiroidismo, tá? E o desaparecimento rápido dos anticorpos, isso é que a gente quer, né? Que diminui aquela liberação dos anticorpos. O radiodo, quais são as desvantagens da gente mandar esse paciente fazer iodo durante a doença de Graves? Porque pode piorar a oftalmopatia em 10%. Tá? Então esse é o grande problema, a gente mandar o paciente fazer iodo radioativo, geralmente 131 no Graves, porque pode piorar. Tá? Então a gente pode ter o aumento dos anticorpos, do TRAB, então isso pode piorar, tá? E o hipotiroidismo tardio, após 5 anos, 30%, após 10 anos, 40%, 70%. Então assim, uma das desvantagens do iodo também é essa, assim, você pode evoluir para o hipotiroidismo. Tireoidite, piora a tireotoxicose 10 a 14 dias após a gente fazer iodo, tá? Mas isso assim, acontece, mas não é assim tão frequente, ok? O hipoparatiroidismo é extremamente raro quando a gente faz iodo, isso acontece mais quando a gente faz a cirurgia, né? E evitar em crianças, tá? Contraindicado na gravidez, lógico, tá? E às vezes, o que acontece? Às vezes o paciente faz iodo hoje e simplesmente ele não entra em remissão. Ele continua em hipertiroidismo. Então a gente pode repetir o tratamento com iodo, né? O iodo é um tratamento, né? O paciente não precisa ficar hospitalizado, ele vai para o hospital, para a clínica, geralmente faz o iodo e volta para casa, tá bom? Esse iodo da doença de Graves é diferente do iodo que se usa para câncer de tireoide, que é uma dose maior, onde o paciente fica internado. Esse iodo é uma dose baixa, ele vai, faz e volta para casa, tá bom? Então, muitas vezes esse paciente faz iodo e não responde, a gente pode repetir a dose de iodo radioativo 6 meses depois, se for necessário. Agora eu vou falar um pouquinho, eu acho que eu falei assim, dei várias informações sobre a doença de Graves, que realmente, sem dúvida nenhuma, é a principal causa de hipertiroidismo. Agora eu vou falar das outras causas que são menos comuns, mas acho que vale a pena a gente falar aqui um pouquinho. Tá? Doença de Plummer, tá? Que é um adenoma autônomo, tá? É uma mutação ativadora no receptor do TSH. Tá? Então, o que fala é o seguinte, tá lá o botãozinho que está em off, alguma coisa liga esse botãozinho, o botãozinho entrou em on, tá? Então, assim, é um nódulo, é um adenoma, é um nódulo que está ali produzindo sozinho hormônio tiroidiano, tá? A gente fala que algumas vezes é por hiperfunção das mutações da subunidade alfa da proteína G, tá? É a principal causa. Então, geralmente, são nódulos tem mais de 2,5 cm, são nódulos quentes. A gente, quando pede para esse paciente fazer uma cintilografia,
né, para ver se esse nódulo é quente ou não é. É um nódulo quente, é um nódulo sozinho, vocês podem ver ali está a glândula tireoide, só aquele nódulozinho ali de 2,5 centímetros que está captando, tá? Então o nódulo quente é um nódulo autônomo, ele por si só produz hormônio, tá? Geralmente, gente, para um nódulo ser autônomo, produzir hormônios para dar manifestações sistêmicas, geralmente esse nódulo tem mais de 2,5 centímetros. Geralmente nódulos pequenininhos, com 1 centímetro, meio centímetro, não consegue ser um nódulo autônomo, ele não consegue fazer toda essa repercussão sistêmica, tá? O bócio multidonular tóxico, no caso é um nódulo, é um bócio tiroidiano cheio de nódulo tóxico, ele mesmo produz os hormônios dele, tá? A patogênese é incerta, exposição crônica ao excesso de TSH, diminuição de iodo, a gente não sabe muito bem, tá? Muitas vezes é um bócio multinodular atóxico, que ele, conforme o tempo foi passando, virou um nódulo tóxico, tá? Então, a patogênese dele é muito semelhante ao adenoma tóxico, só que no caso aí tá a glândula toda acometida, tá? Apresentação clínica, são vários bócios, são vários nódulos nessa tireoide, a toxicidade é discreta, tá? E é mais comum em paciente idoso. Então, geralmente, aquele paciente que tinha vários nódulos na tireoide, tinha um bócio multinodular atóxico, o tempo foi passando, às vezes esses nódulos foram crescendo e se tornaram tóxicos, mas a toxicidade dele é discreta. Vamos lá então. E também temos o hipertireoidismo por iodo induzido, que é o efeito de Jod Bazedon, tá? Bazedon. Então, assim, nós temos a suplementação ou droga induzida, que são os bócios endêmicos, os bócios nodulares com áreas de autonomia e o bócio difuso atóxico, tá? A confirmação, gente, a gente vai se dar por história, por captação de radiodo baixa, a gente quando faz aquele exame de cintilografia não capta, e o iodo urinário alto, ok? Os contrastes radiológicos contendo iodo também podem causar isso, preparações tópicas contendo iodo, soluções de Lugol, algumas drogas como amiodarona, expectorantes, vitaminas e iodeto de potássio, e alguns produtos alimentícios, como esse corante aí, também pode levar, tá? São mais raros. Outros casos de tireotoxicose, que são TSH ou similar dependente, é como se os tumores eles produzissem unidades, subunidades que são similares ao TSH, então ficam ali estimulando a tireoide. Então nós temos o adenoma hipofisário TSH secretante, é uma subunidade alfa do TSH elevado que fica ali estimulando direto a tireoide, tá? E a resistência pituitária aos hormônios tiroidianos. Então, a hipófise ela não reconhece que os hormônios estão elevados, T4, T3. E aí ele continua aumentando TSH para estimular a tireoide, tá? E temos também a tireotoxicose por tecido tiroidiano ectópico. É o estroma ovário, tá? A maioria não se torna tireotóxico, é raro, é raríssimo. E o carcinoma folicular metastático também é muito raro, tá? As tireoidites também podem causar tireotoxicose, mas essa é uma aula à parte, tem várias, cada tireoidite tem a sua história, a sua evolução, tá? Mas as tireoidites, nós temos a subaguda, de Hashimoto, silenciosa, pós-parto, geralmente são transitórias as tireoidites, tá? E são causadas pelo rompimento dos folículos com liberação do hormônio na circulação. Tá? Então, as tireoidites, elas não são causadas por aumento da produção, né? Elas não causam hipertireoidismo, elas causam tireotoxicose, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.